Vamos continuar. Que eu aprenda a ouvir a voz de Deus. Essa é a parte B do ponto 1 que eu iniciei a semana passada. Como eu posso ouvir quando Deus fala comigo? A parte 2 de 1 desse tema. Como posso ouvir quando Deus fala comigo? Eu não vou ler todo o texto agora de Lucas capítulo 8, versículos 4 ao 15, porque nós já o lemos a semana passada, e nós vamos ler 2 versículos do texto sobre o qual eu pretendo permanecer. Meus irmãos, então nós vamos continuar da semana passada. Então, irmãos, a nossa vida precisa ser observada, a velocidade da nossa vida precisa ser observada. Na semana passada eu falei sobre a importância de nós termos uma mente aberta. Jesus falou que uma parte das sementes caiu num caminho estreito, onde os homens passam e o chão endurece. Muitas coisas passam por aquele caminho e só fazem endurecê-lo. Muitas coisas passam em nossa mente e tudo que essas coisas podem fazer é endurecer o nosso coração. Eu falei que Satanás vem roubar a mensagem de Deus, pelo menos por 3 meios. Vocês se lembram? Falei alto. Orgulho, medo ou timidez e amargura. Há muitas pessoas que são orgulhosas. Elas acham que podem resolver tudo sozinho. Elas não precisam de Deus. Mesmo você lendo a Bíblia e tendo os princípios da Bíblia, Deus precisa falar no seu coração. Você precisa ter experiência com Ele. Não é assim que funciona? Muitas pessoas têm medo ou timidez. Têm medo do que Deus pode lhes falar. Eles têm medo de que Deus possa lhes pedir algo que eles não queiram fazer, que eles não querem ser. Então eles recusam. Outras pessoas então se amarguram na vida, guardam mágoas, vivem sofrendo, desperdiçam completamente suas vidas, se tornam infrutíferos. E Deus não quer isso conosco. Deus quer que você seja uma pessoa radiante, capaz, que você seja bem-sucedida dentro de si. Não estou falando financeiramente, mas Deus há de suprir cada uma de nossas necessidades por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus irmãos, a primeira coisa, então, nesta noite, que é o segundo ponto em todo esse tema, como eu posso ouvir a voz de Deus quando Ele fala comigo, eu devo estabelecer um tempo diário para ouvir a Deus. Eu devo aprender a fazer isso. Há pessoas que estão na igreja há muito tempo e não fazem isso. Nunca aprenderam a fazer isso. Então, vamos ver. Controle a velocidade. Controle a velocidade e aprenda a dedicar tempo a Deus. Controle a sua velocidade. Controle a sua correria. Você deve estar correndo demais. E então você precisa dedicar tempo para Deus. Qual é a característica evidente do nosso tempo, irmãos? Senão a correria. As pessoas passam por você, não é mais como, bom dia, como é que vai? Tudo bem? Como é que está em casa? Não. Ops! Ei!
Ou não é assim? Parece que está caçando Pokémon. Nós temos agenda para todas as coisas. Por que nós cristãos não temos uma agenda para Deus? Por quê? Por que nós damos apenas a Ele as sobras do nosso tempo? Às vezes o que nós estamos fazendo aqui nesse domingo é a sobra. Porque durante a semana não oferecemos nada. E então alguém me disse, mas Walter, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para oferecer a Deus. A minha vida é levanta de manhã, sai correndo, toma um cafezinho. Por que não acorda antes? Por que não dorme um pouco antes? Por que não dorme mais cedo? Por que você não sacrifica um programa que você gosta e acorda mais cedo para ter um momento em silêncio com Deus? Isso vai fazer bem para você, para a sua família. E eu vou explicar já como nós podemos fazer isso. Mas infelizmente, ao longo do dia, nós paramos alguns segundos ou minutos e dizemos, oh meu Deus, fala comigo, mas fala logo, hein? Fala logo, hein? Oh meu Deus, não falou ainda. Então, aquela preocupação impede que ele fale com a gente. E logo desistimos. Então, Jesus disse algo que nós precisamos ler. Vamos então ler Lucas capítulo 8, verso 6 e o versículo 13. É o que ele explica na parábola do semeador. Vocês estão percebendo que eu estou indo por partes. Há um tempo atrás eu expliquei sobre esse assunto na Bento Bicudo ainda. E algumas pessoas participaram. Se lembram? Deveriam ter aprendido. Então, diz aqui o texto, essa foi uma pegada de pé leve, brincadeira. Outras sementes, versículo 6, outras sementes caíram num lugar, qual lugar? Havia muitas pedras. E quando começaram a brotar, o que aconteceu? Vocês acharam Lucas capítulo 8, verso 6? Quem não achou, diga, estou a caminho. Vamos começar de novo. Outras sementes caíram onde? No lugar onde havia muitas pedras. E quando começaram a brotar, as plantas secaram. Por quê? Porque não havia umidade. O solo é seco. A explicação, Jesus dá no verso 13. Vamos lá? As sementes que caíram onde havia muitas pedras são quem? As pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Então nós temos aqui a pessoa com duas características. A pessoa que ouve a palavra de Deus, não é? Ela ouve e o que mais? Recebe com alegria, recebe com muita emoção. Não é assim? Na verdade, a palavra de Deus toca a gente. Há dias que eu prego aqui, principalmente sobre problemas pessoais, que algumas pessoas choram aqui. Não é verdade? Choram, sentem, porque toca lá dentro, às vezes traz uma inspiração. Então a pessoa, ela chora de alegria, porque se sente confortada, se sente protegida, se sente amparada, se sente visitada pelo Espírito de Deus. Então, continuando, elas não têm o quê? Raízes, por isso elas são o quê? Por isso elas creem somente por algum tempo. Percebe? Então, por que essas pessoas creem somente por algum tempo? Porque elas não têm raízes. Tá certo? Mas por que elas não têm raízes?
Está aí no versículo, está na cara aí. Não, porque o solo é rochoso, é seco, não tem umidade. Vocês têm que pegar esse versículo e unir com o de cima. Tá certo? Então por que elas têm poucas raízes? Por quê? Porque o solo é seco, é rochoso e não tem umidade. Não é isso? Aí, continuando. E quando chega o quê? A tentação, o que acontece? Abandonam tudo. Muito bem. Então nós estamos diante de uma expressão de Jesus, onde ele compara a vida de uma pessoa que é muito emocional, pouco racional. Repare bem, Jesus nunca condena sermos racionais no cristianismo, porque o evangelho precisa atingir a nossa mente, nós precisamos pensar. Há igrejas que proíbem os cristãos de pensar, não esta naturalmente, porque eu penso que nós precisamos pensar, analisar muito bem. Naturalmente que surgirão oportunidades em que Deus nos pedirá que hajamos por meio da fé num momento muito crítico e que nós precisamos convencer, confiar muito nele. Mas se você não aprende a ouvir a Deus, você nunca vai tomar um passo assim. Por isso que eu estou ensinando isso a vocês. E eu disse a semana passada que nós, para ouvirmos a Deus, nós precisamos ser muito diligentes. Alguém sabe o que é diligência? Determinado, firme, como também disciplinados. Nós precisamos então ser determinados e disciplinados. Nós precisamos ser Não adianta nada você levantar 5 horas da manhã, ou 4, ou 3, fazer as orações da madrugada e ficar falando que nem um louco na sua casa. Que às vezes isso não representa nada. Você sai dali sem nada. Eu estou cansado de ver gente que diz que ora, eu oro demais, eu levanto de madrugada, eu vou lá e falo e não sei o quê, mas quando você olha para a vida dele, ele continua impulsivo, superficial. Os atos, as atitudes dessas pessoas mostram o quanto ele não ouve a Deus. Não basta apenas você estudar a Bíblia. Você precisa ouvir a Bíblia. Jesus disse, as palavras que eu tenho dito a vocês são espírito e são vida. Elas não são um compêndio teórico. Elas não são simplesmente um manual de vida. Tem que tomar muito cuidado com essa expressão. A palavra de Deus é muito mais que um manual. É uma ferramenta que fere. Ela é uma espada que nos divide por dentro, sabiam? Não é assim que está escrito? A palavra de Deus é mais eficaz do que? Do que uma espada de 2 gumes. Não é isso? Porque ela divide alma, espírito, juntas, medulas. Ela divide os pensamentos, os propósitos do coração. Ela diz para você, os teus propósitos estão errados. Ao passo que se você olha a Bíblia como um manual de vida, você pode continuar nos seus propósitos e não nos de Deus. Então você encontra princípios para agir sobre os seus propósitos. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? Vamos supor que você quer namorar um traste. Vamos falar claro. Você quer namorar um traste. Esse rapaz é uma porcaria. Não desde que nasceu, porque ele nasceu bonitinho, nasceu ingênuo, nasceu
filhinho da mamãe, tal. Mas virou um troço. Aí, daqui a pouco você começa a se envolver com esse rapaz e você se apaixona por ele. Que bom, todo mundo tem o direito de se apaixonar. Mas na verdade, o que acontece? Acontece que você deixa de olhar os propósitos de Deus para aquilo, para aquele relacionamento. Mas você encontra na Bíblia que não é proibido se apaixonar, namorar, ele é uma pessoa cristã como você é. Ele lê a Bíblia como você lê, ele diz que crê em Deus, e daí? Então você vai se envolvendo, Aí depois você casa, namora, casa, ou então se vê na obrigação de casar. Porque aconteceu alguma coisa, foram além, avançaram o sinal, e então se casaram. Tá bom, consertaram a situação. Consertou? Chegou lá dentro, você percebe então a besteira que foi feita. A tolice que você fez. O rapaz é desajuizado. Ele não tem compromisso com família. Ele não tem compromisso com finanças. Ele não tem compromisso com você, com a sua dignidade. Poderia ser a mulher. Estou falando do rapaz porque homem, eu estou metendo pau nos homens, porque senão as mulheres me matam aqui, está cheio de mulher aqui. Então, aí, o que acontece? Não tem compromisso. Só ele acha que é certo. Se você manda um WhatsApp para alguém, você é uma vagabunda. Eu já vi muitas mulheres reclamando comigo de maridos que as chamam de vagabunda. Quando eles vão fazer sexo à noite, eles não querem a esposa. Eles querem uma prostituta na cama. Vamos falar rasgado, né? Eles querem uma rameira. Então, na verdade, eles não têm pudor nenhum. São verdadeiros vagabundos. Porque dentro de si são vagabundos. São vadios. São mentes imundas e sujas. Eles não são capazes de criar uma harmonia, um bem-estar. Mas você não olhou. Você não observou. E isso pode acontecer tanto com o homem como com a mulher. Por quê? Dentro dos seus propósitos, não havia nada errado. Você foi seguindo. Deus não pode impedir ninguém de fazer nada. Ele nos deu o direito de escolhermos. E as nossas escolhas causam muitos problemas e a culpa não é dele. Deus não está por aí criando o mal, mas ele permite, porque é a escolha do homem. Se Deus é amor, porque ele não proíbe o mal, porque tu não impediste. Ué, não impediu porque você não ouviu. Você não presta atenção quando a gente ensina umas coisas dessas. Você acha que conhece a Bíblia? Você acha que pode seguir o seu caminho? Então você não criou um namoro legal. Você não construiu um relacionamento. Você simplesmente se deixou levar por uma emoção. Você foi tomando decisões impulsivas, superficiais, porque a sua vida não tinha raiz na pessoa do próprio Deus. E é isso que acontece. Por isso que nós precisamos tomar cuidado. No Oriente Médio, todo aquele terreno, ele está sobre um lençol rochoso, que é composto por pedras calcárias. E é incrível como esse terreno, ele tem uma cobertura de terra de apenas de 10 a 15 centímetros. De modo que se você planta uma plantinha, uma semente, numa cobertura dessa, de 10 a 15 centímetros, quanto que ela pode crescer para baixo? De 10 a 15 centímetros.
No máximo 10, porque ela não vai suportar. Não é isso mesmo? Agora, o que esse tipo de solo representa? Representa aquela emoção temporal para Deus, para a vida, que não dura. A pessoa se empolga com uma situação. Ai, meu Deus, falou comigo. Ai, essa igreja é o máximo. Mas logo acaba. Tudo morre. Quantas pessoas já não se emocionaram com a mensagem de Deus aqui? Mas ao saírem não colocaram em prática. Por que não colocaram em prática? Porque chegou um momento, lá para terça-feira, segunda, terça-feira, chegou um momento de grande agonia, chegou um calorão. Como é lá em Israel. Chegou um sol daquele para 200 mil pessoas. E de repente, sufocou a semente. É isso que ele está falando aí. Chega o período da tentação, chega o período da prova, da adversidade, e a pessoa não suporta, porque ela não tem raízes. Ela não está em um solo úmido. É incapaz. É incapaz um solo debaixo de um sol tremendo se tornar úmido, quando ele tem apenas 10 ou 15 centímetros de profundidade. Então, esse tipo de solo representa aquelas pessoas que reagem superficial e impulsivamente. Elas não pensam muito no que Deus está dizendo. Elas não querem pensar no que Deus está dizendo. Elas estão pensando no que elas querem. Às vezes, você que é vendedor quer alcançar um cliente. E você vai fazer de tudo para alcançar. Mas Deus diz, não é a hora. Mas você insiste, você vai lá, e depois você se entristece com algumas coisas que acontecem. Garanto que alguns já passaram por isso aqui. Você corre atrás de alguma coisa e depois se entristece. Teve um pastor que falou comigo, olha, Walter, eu estava seguindo os seus conselhos, a igreja estava se fortalecendo, nós não tínhamos muitas pessoas, mas de repente eu vi uma ideia, um método, que garantia que eu traria para essa igreja dezenas de pessoas. E realmente de início trouxe. A igreja encheu. E eu te desprezei. Nunca mais liguei para você. Nunca mais conversei contigo. Mas hoje eu estou ligando porque eu perdi a igreja. Porque ela começou a cair. Eu não tinha estrutura para suportar. Outra pessoa se levantou e levou todo mundo embora. O que eu faço? Primeira coisa, eu disse para ele, me parece que você não tem um chamado concreto para o ministério. Porque se você fosse uma testemunha de Jesus Cristo, você estaria firme e permaneceria firme nos seus princípios. Mas você falhou. Agora você tem que sentar no banco e aprender a pregar a palavra de Deus. Você tem que aprender que o povo de Deus não é seu. O povo de Deus, o nome já diz, é de Deus. Pertence a Ele. E você tem que ensinar esse povo a respeitá-lo, a cultuá-lo, a servi-lo, a temê-lo. E não simplesmente ficar alimentando as pessoas com ideias ou esperanças falsas. Então, eu devo mudar minhas atitudes para com a palavra de Deus. Se eu sou uma pessoa que estou correndo e quero as coisas rapidamente na minha vida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar que isso não funciona. Nas regras de Deus isso não funciona. Se você diz, mas Deus não vai falar comigo porque eu não tenho muito estudo. Gente, Deus não nos escolheu para sermos o povo dele?
E durante toda a Bíblia não diz que Deus fala com o seu povo? Sim ou não? Se Deus nos escolheu para sermos o povo dele, como é que ele vai deixar de falar conosco? Como é que ele não vai falar com você? Imagine lá no seu trabalho, alguém está te enganando. Alguém está preparando alguma coisa. Você sabe pela Bíblia que sempre haverá inimigos, não é isso? Não é verdade? Não é mesmo? Sempre haverá inimigos. Mas, como é que você sabe onde eles estão? Como é que você sabe quando eles estão agindo? Você não sabe. Você simplesmente sabe que eles existem. Mas você não sabe quando eles estão agindo. Irmãos, vocês estão atentos a mim? Desculpe a minha fragilidade, mas essa semana, devido à quimioterapia, eu estou bem fragilizado, mas eu estou aqui com a cara e a coragem. Então, repare bem, você não sabe como eles estão agindo. Você tem a sua esposa, o seu marido, você sabe que existe traição, existe adultério. Mas, a primeira instância, você não sabe se ele está te traindo, ou se ela está te traindo. Tudo para você continua como dantes, no quartel de Abrantes. E, de repente, você descobre que existe uma coisa ruim. Aí já é tarde. Mas você não acha que Deus poderia já estar falando? Hã? Você percebe que quando nós não buscamos a presença de Deus, nós perdemos muito? Às vezes, existem problemas dentro de uma casa pela culpa de um dos cônjuges. Porque ele trata mal, ele não se aprimora, ele quer tudo na mão, ele não quer se esmerar em algumas funções. E a pessoa, já com a raiz fraca, não suporta. Então acontece as desgraças. Não que se justifique, mas é o que acontece em muitos casos. Você não acha que Deus está preocupado em falar à sua personalidade? Você não acha que Deus está preocupado em falar ao seu caráter? Hã? E quando você peca, sabe qual é a primeira ideia que vem à mente quando pecamos? Ah, Deus é amor, Ele me entende, Ele sabe que eu sou, Ele me aceita. Mas é isso que a Bíblia diz? Não, eu estou distorcendo. Mas como eu posso me arrepender sinceramente? Algumas pessoas chegam e dizem assim, olha, mulher, eu vou dizer logo para você, eu me errei, tá. Isso é arrependimento? O que é? A pessoa está simplesmente falando o que fez de errado e esperando das pessoas alguma coisa. Mas de Deus ele não está esperando nada. Ele está mais preocupado com os homens do que com o próprio Deus. A Bíblia fala que quando nós nos arrependemos, nós devemos passar a produzir frutos do arrependimento. Se eu pequei, se eu peco, se eu faço alguma coisa errada, que prejudica meu próximo, qual deve ser o meu procedimento a partir de agora? O meu procedimento a partir de agora tem que ser em ajudar meu próximo. Eu tenho que fazer com que a minha vida adquira um valor que eu perdi quando falhei. Então, a partir de agora, eu vou assumir um valor muito maior. Eu vou respeitar a Deus, eu vou fazer algo que eu não tive coragem de fazer, ou que me neguei a fazer. Então, eu serei uma outra pessoa em Cristo Jesus. Se antes de Jesus eu fazia coisas horríveis, agora com Ele farei coisas tremendas. Porque a Bíblia fala que em Deus nós podemos fazer proezas.
Em Deus somos capazes de fazer coisas extraordinárias. Então vocês estão olhando para um homem que está tentando ser melhor do que ontem, sábado. Eu estou olhando para pessoas e espero que estejam tentando serem melhores do que ontem, sábado. Eu estou olhando para pessoas que estão em erro. Não sei, não posso adivinhar e nem quero adivinhar. Alguns aqui estão cometendo erros gravíssimos. Estão mentindo, estão enganando, estão roubando, estão traindo. Será? Não sei. Mas se você estiver dentro desse processo, você tem que entender que você tem que respeitar a pessoa com quem você está, por causa de Deus. E então, você será uma outra pessoa para sua esposa. Você vai abraçar mais, você vai dizer palavras elogiosas, você será menos seco, porque você quer ser outra pessoa. Se você tratou mal o seu filho, ou o seu marido, sei lá o que, a mesma coisa. Você vai ser uma pessoa elogiosa, você vai chamar para perto. Há maridos que só chamam a esposa para conversar, para criticar, para falar mal. Será que você não encontra algum elogio para falar? Será que você não é capaz de encontrar alguma qualidade suficiente para que ela possa se sentir motivada a melhorar também? Assim é com seu filho, assim é com seu pai. Será que você é capaz de chegar aos seus pais e encontrar neles elementos suficientes, qualidades suficientes para que eles possam ser motivados no Senhor a melhorarem? Será que eu estou falando alguma bobagem? Mas como é que você vai fazer isso? A Bíblia diz, filho, honra o teu pai. Mas aí você pergunta, como? Quando? Onde? É aí que entra a ação de Deus, a experiência. Então, você vê, eu devo mudar minhas atitudes. Sabe que nós temos uma tendência como seres humanos de esquecermos em 72 horas. 72 horas dá o quê? 24, 48, 3 dias. Em 72 horas, 3 dias, esquecermos de 90% a 95% do que ouvimos. Tudo que você está ouvindo agora aqui, daqui 3 dias você já esqueceu. Se você não colocar em prática. Daqui 3 dias você já esqueceu. Então, eu mesmo já fui a várias conferências de pastores. E sempre que eu vou lá, eu levo notas. Eu tenho o hábito de anotar tudo. Eu compro o gravador pequenininho, ponho aqui, penduro o microfone, vou gravando. Por quê? Eu quero ouvir depois, quero repassar minhas notas, porque eu sei desse processo. Porque quando eu vou a uma conferência, quando eu vou ouvir um pastor falar, ou mesmo pela internet, que eu ouço muito, eu sei que em 3 dias eu vou esquecer. Se Deus pede para mim alguma coisa, o que vai acontecer? Em 3 dias eu esqueço. E eu preciso anotar. A minha mulher pede para mim uma coisa. Se eu não fizer na hora, em menos de 3 dias eu esqueço o que minha mulher pede. E que o marido pede? Em menos de 3 minutos ela esquece. Então, assim são as mulheres, muito rápidas hoje em dia, e os homens então não param mais. Nós temos muita coisa dentro de nossas mentes. E o pior de tudo é que eu começo a dizer, onde eu coloquei minhas notas da conferência? A gente perde. Já reparou como nós perdemos essas coisas? Por que nós perdemos? Porque em algum momento nós não demos importância. Nós achamos que, já sei, qualquer hora eu acho. Mas essa qualquer hora, uma hora chega. E de repente eu acho as notas. E o que acontece? Eu acho sempre essas notas numa oportunidade dentro da qual eu não preciso mais. Eu precisava antes daquele momento.
E o resultado, qual foi? Não aprendi nada. Sabe o que vai acontecer? Vou ter que aprender tudo de novo. É a mesma coisa quando você chega em casa e a sua mulher diz: olha, meu bem, tem uma coisa para lhe dizer. Quando a mulher falar que tem uma coisa, ela tem uma porção de coisas para dizer. E quando ela fala que tem uma coisa para dizer, significa que ela tem 40 minutos para falar tudo que ela tem para dizer dessa uma coisa. Que provavelmente será uma porção de coisas. E então, se você não ouve, e ela pergunta: você entendeu? Entendi. Repete. Aí você terá que... Algumas estão se entregando os maridos aí. Então, aí o que acontece? Repete. Aí você terá que ouvir, não 40 minutos, 80 minutos. Porque agora ela vai explicar tintim por tintim. Porque mulher gosta, sim, de explicar muito bem, nos seus mínimos detalhes. Então, aí você vai ficar louco da vida. Então, é melhor você ouvir com atenção o que elas têm a dizer. Quando Deus está falando com você, você deve aprender a anotar. Por isso que eu os incentivo a trazer um caderno que diz: Ele fala comigo. Pronto. Dá um título: Ele fala comigo. E ali, todos os domingos, você não precisa se preocupar em anotar isso, mas principalmente coisas que você precisa ouvir. Coisas que precisam mexer com o seu caráter, com a sua personalidade. Ouvir a Deus é muito importante. Sabe, ouvir a Deus faz parte da verdade do cristianismo. Os povos da terra no passado ficaram impressionados como Deus falava com os cristãos. Você imagine Pedro. Um dia, o Espírito de Deus disse para Pedro uma coisa, mostrou para ele uma coisa. Lembra aquela passagem do lençol? O que tinha lá? Vamos lá, quem se lembra? Fala, Meire. Tinha réptil, tinha porco, tinha animais de 2 dedos, pata separada, né? Isso, 2 dedos, ó. Então, o cara burro, meu Deus do céu. Então, veja só, aí, você sabe que na lei dos israelitas, não se podia comer esses animais. E Pedro era o quê? Americano? Ele era Peter, por acaso? Não, ele era o Pedrão. Ele era o Simão, Cefas, Pedro. E ele era um judeu. E quando ele viu aqueles, imagine eu comer essas coisas, imagine eu me dar essas coisas. E então, o que aconteceu? Ele estava em oração, e ele deixou Deus falar com ele. E Deus disse: por que você julga impuro aquilo que eu purifiquei? Quando ele foi à casa de Cornélio, eu garanto que algumas pessoas estavam criticando. Imagine, Pedro, da nossa raça, ir àquela casa e bebê. Mas quando ele chegou lá e começou a orar e falar, ele nem terminou de falar. O Espírito de Deus caiu sobre aquelas pessoas, eles começaram a orar e celebrar o nome de Deus. Tanto que uma pessoa chegou para ele e disse: Pedro, você está vendo? A experiência deles é igual a que nós tivemos no dia de Pentecoste. Significa, a experiência do Pentecoste foi para os judeus, cristãos, sim, mas a experiência na casa de Cornélio foram para os não cristãos, para os não judeus cristãos. Às vezes você está dizendo: eu preciso abandonar uma coisa, mas Deus diz: não há necessidade. Outras vezes você diz: não, eu quero isso do meu lado, e Deus diz: deixa isso de lado, porque isso vai te atrapalhar. Você sabe que a Bíblia não proíbe você de nada, mas Deus precisa orientar os seus passos.
Então, aquilo que eu estou falando é muito importante. E ai de você se não levar isso a sério. Você pode fazer o tipo de ouvido, dizer assim, eu não entendo nada, é muito difícil entender. Até quando você vai ficar com essa desculpa? Eu já estou velho, Deus não precisa mais. Velho também perde salvação, sabia? Tem velho que vira sem vergonha. Vai no metrô para você ver. É ou não é? Tá cheio de velhinho. Anciãos. Segundo a nomenclatura do português masculino no singular ou feminino, está cheio de anciãos que vai no metrô e fica lá abusando, por causa da idade. Aí quando toma uma bolacha, o agressor é a vítima, e ele não, a menos que haja testemunha. Não é isso? Sim ou não? Vocês já ouviram isso? Gente, olha esses estupradores de bebês e de crianças. Veja a idade que eles têm. Não é pouca vergonha? São pessoas já de idade, de mais de 50 anos, de 60 anos. Falta-lhes o quê? Juízo? Falta-lhes vergonha na cara. Eles precisam ir realmente para a cadeia. Olha lá, hein? Enfim. Então, irmãos, eu preciso entender uma coisa. Eu posso ser motivado a me tornar um cristão, sem ser transformado pela palavra de Deus. Veja só. Vamos ler novamente o versículo 13 do capítulo 8 de Lucas? Vamos lá? Sim ou não? Tá bom. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são então as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem como? Com muita alegria. Isso é uma emoção ou não é? É uma motivação ou não é? Elas querem ouvir e recebem com muita alegria. Elas não têm o quê? Raízes. Se você fizer um círculo, elas não têm raízes, isso vai ficar grifado na sua Bíblia. Não dá para circular no smartphone. Então, veja bem, elas não têm raízes. O que significa isso? Significa que aquilo que não tem raiz é aquilo que não tem base. Que não tem o quê? Captei. É aquele que não tem fundação, fundamento, não tem captei, alicerce. É aquele que não tem alicerce. Se você não tem raízes, não há alicerce. E tudo que você construir lá, com as intempéries, vai acontecer o quê? Vai ruir. Repare o versículo. Elas não têm raízes, e por isso somente por algum tempo, né? E por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandona tudo. Então veja só, significa que haverá uma destruição. Vamos dar um exemplo. Há poucos anos atrás, o ano passado, né? Houve um terremoto no Haiti, ou o ano retrasado. Houve um tremendo terremoto no Haiti. Caiu tudo. Aí eles levantaram aquelas casinhas com muito esforço. Agora veio um furacão. Derrubou tudo de novo. Por quê? Mal construído. Não suporta. Nos Estados Unidos ele passa,
O furacão passou, destrói, dependendo do jeito que pega, arranca, mas não derruba tudo. Uma vez eu estava no estado de Oklahoma, e nós estávamos numa igreja, e nós ouvimos pelo rádio que um tornado vinha na nossa direção. A igreja tinha um lugar para entrar embaixo, mas só para a família do pastor. E nós já podíamos ver pelas janelas, pela rua, aquela coisa horrível, e aquele vento horrível que já batia, não adiantava mais. Era entrar debaixo lá os bancos eram de madeira, então um ia amontoado no outro. Imagine, em cima de mim não. Aí, não quero nenhum americano em cima de mim não, hein? Então, imagine, para não cair na cabeça as coisas, não é verdade? Geralmente você fica debaixo do batente. Como é que é? Isso. Então você vê, você fica debaixo do batente, mas nós começamos a orar. Ó Deus, nos livre, nos livre, nos livre, nos livre, nos livre. E nós percebemos que ele começou a dar uma parada e ele mudou de direção. Aí nós falamos, glória a Deus, aleluia, amém, Deus é bom. Mas ele não nos destruiu, mas ele derrubou outras igrejas, matou outras pessoas, matou animais. Como é que fica a glória a Deus aí? Deus sabe o que tem que acontecer conosco. Eu nunca esperava que eu ia ficar com câncer na minha vida. Eu sempre disse, eu tenho uma saúde de ferro, Deus vai, e tenho mesmo, para aguentar o que eu estou aguentando aí, eu vou te falar, preciso ter boa saúde. Mas, eu dizia, Deus vai sempre me guardar, e Ele me guarda, mesmo sofrendo com a doença. Outras pessoas sofrem também, mas você vai agora desacorçoar com Deus? Você agora vai dizer, oh, Deus não é justo. O que é justo para você? Você não sabe o que é justo. O que nós precisamos é aprender a ouvir Deus falar e nos ensinar como nós devemos agir em determinadas situações, porque nós temos que ter raízes. Vamos ver o que Jesus disse para nós em Lucas capítulo 6, versículos 46 ao 49. Se nós estamos no capítulo 8, é só virar umas páginas para trás e você já sabe que está lá. Vamos ver. Acharam aí, não? Versículo 46 do capítulo 6 de Lucas. Vamos lá. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o quê? O que eu digo. O que eu falo. Então, no cristianismo, nós temos dois deveres também. Fazer o que Deus nos ensina na palavra dele e fazer o que ele nos pede. O que ele nos pede sempre é o lado prático do que ele nos ensina. Você vai à escola e aprende matemática. E onde você usa matemática? Não sabe? Você fica roubando dinheiro da carteira do seu marido e não sabe contar? Então, você usa matemática para contar dinheiro, você usa matemática para fazer as contas, para pagar as contas no supermercado, ou não é? Você usa. Muito lá.
Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a mensagem e é obediente a ela. Como que é essa pessoa? Essa pessoa é. Então aí está a verdade. Se ele diz que essa pessoa é esse tipo de pessoa que eu e você devemos ser. Sim ou não? Sim ou não? Entendeu ou não, Wagner? Então veja só. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou como? Bem fundo. E pôs o alicerce onde? Na rocha. Aí vem as intempéries. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou porque havia sido bem construída. Esse é o homem que ouve a mensagem e é obediente. Ele não falou aqui de alegria, é obediente. Tá certo? Pessoas que dizem assim, ai, bendita a hora que você me trouxe nessa igreja, bendita a hora que eu vi aquele anjo do Walter falar. Então, aí você chega e sai daqui e esquece, porque não anotou nada, não guardou nada, porque não é o seu feitio. Às vezes eu acho que você também não sabe escrever, tudo bem, pode acontecer, e temos pessoas que não sabem escrever, mas, poxa, você pode participar de um grupo, onde os nossos grupos pequenos, os nossos PGs, eles pegam essas mensagens e compartilham tudo de novo durante a semana. As pessoas têm o dever de recobrar isso, os líderes fazerem perguntas sobre isso, e para que isso comece a se fixar na mente, e cobrar atitudes, ligar para as pessoas. Enfim, vamos continuar. Mas agora ele continua usando uma conjunção adversativa. Mas, porém, entretanto, todavia, quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é o quê? Como o homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída, isto é, em ruína. Se você ouve a palavra de Deus e você não cavoca, e você não entra num processo de aprofundamento da palavra de Deus na sua vida, com certeza você vai afundar, você vai cair. Não é que você vai se tornar um imoral, você pode se tornar uma pessoa apática, uma pessoa que não liga muito. Imagine, você anda com uma pessoa do seu lado, não ouça sua mulher para você ver o que acontece. Hein, rapaz? Hein, seus velhos? Quando ela fala com você, deixa de ouvir o que elas dizem. Elas formam um bico maior que uma saracura assim. Aí, e fica falando depois. A saracura fica assim, ó. É assim, vira uma gralha. E aquele bico comprido entra dentro dos seus tímpanos, lá dentro, ó. Se eu perguntar a vocês... Oi? Tem homens que é assim também. Então, se eu perguntar a vocês sobre os 10 mandamentos, sobre os 2 grandes mandamentos que Jesus ensinou, vocês saberiam de cor? Qual é?
Alguns falam assim, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como... Isso é catecismo. Eu falei sobre o que Jesus falou. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E o segundo semelhante a este é... parabéns! Aí você diz assim, bom, eu tenho que amar a Deus. Aí você pergunta como? Quando eu estou preparando mensagens, eu vou num versículo. Aí algumas pessoas falam, é fácil preparar. É fácil quando você copia e cola. Mas e quando você começa a perguntar, Deus, como? Porque isso que é importante quando eu estou aqui. Como? Então Deus começa a falar. Quando eu devo amar? De que maneira? Por que eu devo amar dessa forma? Como eu devo amar meu próximo? Quando? De que maneira? De que forma? Então, os 2 mandamentos de Jesus têm como base o quê? Os 10 mandamentos. E se eu perguntar para vocês agora, me digam de cor os 10 mandamentos. Você vê? Nós guardamos a superficialidade. Mas e a base? Oi? Quem falou aí? Isso. Não matarás o... Isso faz parte. Faz parte. Mas cadê os outros 10? Os outros 8? Então, você percebe? Nós não guardamos a base. Se eu perguntar para você como é que deve ser uma mulher cristã, como é que deve ser um homem cristão, um marido cristão, nós não guardamos a base. Como é que nós vamos construir? Até que ponto nós sabemos que precisamos cavar o chão? Já falei demais, né, irmãos? Desculpem. Até que ponto nós vamos cavar? Até que profundidade nós vamos cavar? Como é que eu aplico os mandamentos na vida comum? Através das bem-aventuranças. Quem sabe as bem-aventuranças de cor? Essa tem que ser de cabo a rabo. Não pode ser uma aqui, outra ali, bebê. Não, tem que ser tá. Não tem jeito. Como é que você vai tomar decisões em favor do reino de Deus, se você não conhece as bem-aventuranças? Como é que você vai amar o seu inimigo, se você não conhece as bem-aventuranças? Nos 10 mandamentos está escrito, amarás o teu inimigo. Amarás quem? Teu próximo, não está dizendo quem é. Mas você sabe que na religião judaica eles falaram, ame aquele que vocês querem bem, que querem bem vocês. E Jesus falou, o que é, meu? Vocês têm que amar aqueles que te querem bem e aqueles que te fazem mal. Porque isso é um ato de misericórdia. É duro? Não é fácil. Não é que você vai chegar lá e falar, ai menininho gostoso do titio. Não. Não é isso que você vai chegar para o inimigo e fazer.
Mas você tem que aprender a perdoar, você tem que aprender a aceitar, até mesmo às vezes a conviver, até que as coisas mudem de fato. Você tem que criar um caminho de acordo com Deus. Mas como é que você vai fazer isso? Se você não ouve, se você não dedica tempo para Deus, se na sua agenda Deus não está presente, você só dá a Ele a sobra dos seus dias, e às vezes só no domingo, e sequer anota. E se anota, depois você não vai olhar de novo, não vai repassar. Vamos lá. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão bem-aventurados os humildes ou mansos, porque eles receberão as promessas de Deus. Bem-aventurados, felizes, abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, satisfeitos. Felizes, abençoados os que têm misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que trabalham pela paz, os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que sofrem por causa do Evangelho, por causa do reino de Deus, porque deles é o quê? O reino de Deus. O problema é que essa lista toda, ela tem que ser realizada de uma vez só, dentro de uma única situação, cada vez. Se você não conhece essa base, como é que você toma decisões? Às vezes eu brigo com a Denise, ela briga comigo, você briga com a sua esposa, você briga com o seu marido. São brigas às vezes estúpidas, idiotas. Elas existiriam se nós observássemos os mandamentos e os princípios? Claro que não. Claro que não. Você tomaria decisões que atrapalhariam a sua família se você observasse os mandamentos e os princípios? Claro que não. Porque você estaria buscando coisas do reino de Deus. O seu namoro não seria muito melhor se você aprendesse os mandamentos de Deus e os princípios de Deus? Seria muito melhor. Por isso, vamos terminando. Que eu não seja um cristão sem experiências com Deus, por meio de Cristo. É por meio de Jesus que nós temos experiência com Deus, ou não é? Veja, há muitas pessoas cristãs em muitas igrejas que têm sido nominalmente cristãs por muitos anos, mas sem nenhuma experiência com Deus. Elas nunca perceberam Deus falar com elas. Elas nunca tiveram coragem de dizer que Deus falou com elas. Essas pessoas, elas não dedicam tempo para se aprofundarem, não querem participar de um grupo de crescimento, elas não querem entender como Deus fala. Elas estão aqui, mas não prestam atenção, elas olham para mim como se estivesse olhando para uma árvore que está prestes a cair. Na verdade, a Bíblia nos ensina que nós precisamos de diligência, determinação e disciplina. Isso quer dizer que nós precisamos dedicar tempo a Deus. Quando eu sento com a minha Bíblia, na maioria das vezes eu quero estar sozinho.
Eu quero fazer as perguntas, Deus, como? E fico quieto. E espero. Eu não gosto daquelas orações, oh meu Deus, Todo-Poderoso, oh Senhor, agora, Senhor, é mistério. Quando Deus vai falar com esse cara? Nunca. Deus fala assim, deixa eu ver outro aqui. O cara não para mais. E nós achamos que isso é o correto, porque nós aprendemos dessa maneira. Oração não é isso. Quando Jesus ia para o monte, você não ficava ouvindo lá. Deus do universo. Tem gente que quando vai orar, uiva. Ou vocês nunca ouviram isso? Eu já. Uma vez me levaram para orar no monte. Eu fui algumas vezes, mas nenhuma delas funcionou direito, sabe? Chegou lá o camarada e a mulher dele começaram assim, vai mulher, começa aí, vai, começa aí. Empurrando assim, começa você. Ela fala, eu não, começa você, vai, eu, velho chato. Isso é jeito de começar a oração? Aí o outro lá, vamos orar, irmão. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Ele mudou a maneira de falar. Quando ele falava lá com os outros, ele falava assim, irmãos, tudo bem, né? Vamos iniciar os nossos trabalhos. Empina o peito, encolhe aqui. Parecia aquele presidente do Castelo Branco, lembra o Castelo Branco? Vamos iniciar o nosso trabalho. É o homem sem queixo, sem gogó. Então, ó Senhor Santo, grandioso, parece um robô, mas é assim. Aí a outra parece muçulmano. Eu oro em línguas. Mas será que você entende por que você ora em línguas? A maioria não sabe. Sequer sabe. Oram em línguas e sequer sabe por quê. Não sabe nem para onde estão chegando. Irmãos, concordem comigo que nós estamos sem profundidade. Nós estamos completamente sem profundidade. A outra então começa lá. Sexta-feira 13, geralmente é quando tem, né? É uma coisa que não era a hora. Não era a hora. A Bíblia fala que nós devemos dar glória a Deus. A Bíblia fala que nós devemos aplaudir o Senhor. E se nós não fizermos essas coisas, nós estamos errando. Se eu não ouço aqui um glória a Deus, um amém, diante de uma grande verdade, eu fico assustado. Se você não der, puxa vida, assim, amém, que bom, oh, obrigado Senhor, eu fico assustado. Mas será que para acontecer isso eu preciso gritar? Irmãos, porque Deus agora está aqui do mesmo lado mesmo. Eu fui pregar numa igreja uma vez, que eu falei, o diabo está aqui, hein? E os irmãos, glória a Deus! Eu peguei aquele CD do Lázaro, tem uma música, lá vou eu, hein? Olha só como é que é. Tem uma música que ele conta todas as mazelas da vida dele.
Meu pai era macumbeiro, tinha osso de humano em casa. Glória a Deus! Como glória a Deus, rapaz? Como é que você pode dar glória a Deus aí? Ó? Será que esse glória a Deus é uma vírgula em que você vai querer, um ponto e vírgula, em que você vai querer mudar um pouquinho o assunto? Tudo errado. Nós não glorificamos a Deus dessa maneira. Então, irmãos, que o meu entusiasmo com Deus seja correspondente ao tamanho do meu compromisso com Cristo. O meu entusiasmo, quando eu ouço alguma coisa boa, ele deve ter o tamanho do meu compromisso com Cristo. Há quanto tempo eu tenho pastoreado essa igreja? Eu não lembro. Há uns 16 anos? Vocês estão velhos, hein? Quanto tempo? 19 a 20 anos. Tudo bem. Então eu e vocês que me conhecem há 20 anos, nós temos visto pessoas que entraram aqui com uma emoção tão grande, foi ou não foi? Porque agora... Eu pergunto, onde elas estão? Hã? Se você não fala, eu não vejo. Então, aí, onde estão essas pessoas? Não adianta só emoção na vida cristã. É necessário compromisso, obediência, como Jesus disse. Jesus disse assim, olha, eu não faço nada por mim mesmo. Eu só faço aquilo que eu vi o Pai fazendo. Então, eu semelhantemente faço. Mas como é que ele sabe que o Pai está fazendo? Por acaso abre uma janela? Não, ele ouve. Se Jesus é o nosso exemplo, nós temos que seguir o seu exemplo. Amanhã, que momento você vai dedicar para Deus? Você começa lá com 10 minutinhos, 15 minutinhos, até uns 20 minutinhos. Dá para você ler um versículo do livro de Provérbios ou dos Salmos e você começar a questionar: Deus, por que a minha vida está nesse marasmo? Por que eu estou nessa apatia, nessa falta de coragem? Está me faltando raízes mais profundas? Como eu devo lidar com a minha carreira, com o meu trabalho, com a minha profissão? Que passo mais profundo eu devo dar dentro do meu matrimônio? No que eu devo melhorar? Eu estou educando meus filhos de acordo com a tua vontade? Ou estou dizendo para ele que a igreja, os ensinamentos da igreja são tolos, que não é para levar muito a sério? Como eu posso falar às pessoas acerca da tua bondade e da tua misericórdia? Por que eu tenho medo de falar? Como eu posso ser mais comprometido com o Senhor e a tua vontade neste mundo? Pergunta, se aquieta. Mas se você é o caminho estreito e duro, você nunca fará isso. E se você é o tipo do solo rochoso, você nunca terá preocupação de fundar raízes. Saiba que Deus não falará com você a menos que você baixe a velocidade ou o ritmo da sua vida. Não dá. Outro dia eu estava no hospital. E aí,
Eu estava assim, tremendo. A médica chegou lá, logo foi tratando. Aí ela depois voltou e disse, melhorou? Ah, estou bom, agora eu quero ir embora. Ela disse, não. Quando ela falou não, eu comecei a pensar no meu cachorro, nos meus estudos, nos meus livros, nas minhas coisas, comecei a pensar num monte de coisa, e ela falando por quê? Eu não ouvi nada do que ela falou. Para dizer a verdade, eu fiquei até bravo com o que ela estava tentando me dizer. Tudo que eu queria ouvir é o seguinte, levanta e sai. Aí ela me colocou 2 dias num lugar, eu e a Denise. A Denise saía porque assim, ia lá, as duas iam bater perna, mas eu fiquei lá, dentro de um quartinho pequenininho, que nem uma cela. Não podia sair, incomunicável. Não podia pôr o pé para fora, por causa de alguma bactéria. Por que Deus permitiu isso? Ele ainda não me falou, mas já vi algumas coisas acontecendo na minha vida e na vida de outros. A minha esperança é que você possa recordar do que aprendeu na semana passada e guardar o que aprendeu no dia de hoje. Na semana passada, cultive uma mente aberta, não seja estreito. E nessa noite, dedique tempo a sós com Deus todos os dias da sua vida. Torne isso um hábito. Você só irá ganhar em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Quem no céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração, és a minha